aí, como vai você? Aqui está tudo bem! Glória a Deus, aleluia! Estamos aqui para mais um vídeo desse canal, a história de nós dois. Tem gente animada aqui, gente. Ei, glória a Deus, aleluia! Depois de trancos e barrancas, que arrumando aqui o cenário aqui, que foi difícil. Mas tem que sair, para a glória de Deus. Aleluia! Vamos lá, gente. Eu sou o Daniel da Selena. Eita! Vai, amor. Eu sou a Selena do Daniel. Somos casados há 18 anos. E nós somos casados para sempre. E temos 2 filhos, né? Sara e Davi. Isso aí, tá animado já. Hoje nós viemos aqui para poder contar mais um pedacinho da nossa história. Da história de nós dois. Isso aí, talvez acho que é a final, né? Vamos dar uma parada na história aí, né? A saga da história Vamos de nós lá, dois. gente. Então, meus amores, contamos aqui na experiência que tivemos o Davi, tivemos a Sara. Foram filhos saudáveis, abençoados, que o Papai do Céu nos deu, glória a Deus. Né? Estávamos felizes com os nossos 2 filhotes. Mas quando o Davi estava com 1 ano e pouquinho, eu engravidei. E aí, gente, foi assim, não era planos, não fazíamos planos de ter o 3º filho, era 2 e estava ótimo, sendo, independente se fosse 2 meninas ou 2 meninos, seria 2, porque era o que dava para nós, né? Mas aí eu engravidei, a mulher de um dia para o outro resolveu ficar fértil. Na verdade, ela não podia passar perto da minha cueca, né, amor? É uma coisa muito louca, sabe? Eu não usava, não estava usando preservativo, não estava usando anticoncepcional, e estava usando assim, tabelinha, né? Fazendo tabelinha. Acabou dando Mas a tabelinha deu tabela, entendeu? Então, o que acontece? Aí, de um dia pro outro, quando eu vejo que eu não estava muito legal, descubro a gravidez. Só para vocês entenderem, o Davi nasceu em 2015. Isso. Essa gravidez foi... Foi em 2016. 2016, né? Entendeu? Quase no final de 2016, por aí, mais ou menos. Né? Isso. Então, o que acontece, gente? É doloroso, sabe? Porque, assim, para descobrir a gravidez, foi aquele furacão, entendeu? Foi aquela coisa toda, nós não estávamos preparados financeiramente, psicologicamente mesmo. A gente não estava preparado, entendeu? Eu e Daniel. Então, aquilo ali veio como... Só que passassem os dias, passando-se as semanas, nós fomos se alegrando com a gravidez, né? Na verdade, nós íamos, cada dia, nos apegando com essa novidade. Os familiares em volta já começavam a ter sentimento, né, por esse bebê. Fomos indo, começamos a fazer pré-natal, uma bênção do Senhor, Isso aquela aí. coisa toda. Comecei, né, naquele processo todo. E aí, quando passou assim uns 2 semanas, eu comecei a sentir diferente, sentir estranha, comecei a sentir mesmo algo que estava de ruim para acontecer, né? E aí, eu falei pro Daniel que estava tendo sangramento e fomos pro hospital. Chega lá aquela notícia muito triste, né? Que nenhuma mãe queria saber de uma coisa dessa, né? É verdade. Aí eu lembro que a doutora falou, não tem mais o que fazer. Nossa, quando eu cheguei naquele lugar, junto com outras grávidas, vendo outras grávidas, eu lembro que eu fui entrar numa sala de ultra, eu estava no lado de fora e tinha uma mãezinha lá batendo na ultra. E aí eu ouvia o coração, tufu, 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 tufu. E eu, nossa, o coração tá batendo, olha que lindo. E aí quando eu entro, não tinha coração mais. Não tinha coração batendo. E aí a doutora falou, não tem mais o que fazer. Agora é esperar. O seu corpo expelir, né, o feto. Eu vim pra casa, né? Nossa, arrasada, né? Vim pra casa. E quando eu chego em casa, no outro dia, as dores foram muito mais fortes. Vieram dores, e muito sangue, já tava aquela coisa toda. Senão não podemos ficar aqui, vamos ter que voltar pra lá. Chegando lá, eles falaram pra mim, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma curetagem então, mas vamos procurar um lugar pra fazer a curetagem, né? Porque lá mesmo não podia fazer isso por mim. E aí me mandaram pro hospital, a maternidade, onde eu tive meus 2 filhos, onde foi alegria. Eu fui para aquele lugar para fazer a curetagem, numa tristeza terrível, né? Chego lá naquele lugar, eles fazem todo aquele processo, né? Que é um processo invasivo, né? E volto para casa sem aquela expectativa de que estou grávida, porque a grávida é assim. Todo dia, quando eu amanhecia o meu dia e descobria que tinha algo dentro de mim, meu coração se alegrava, era uma coisa tão gostosa. Eu acho que muitos acontece isso, né? Era uma coisa diferente.
Verdade. E aí vim para casa, não tinha mais isso. Vivi um luto. E queria até pular esse luto, né? Mas não tinha como. Eu tinha que viver dia após dia. E assim eu fui, né? Então, gente, quando estava já tudo ok, eu já tinha passado pelo aquele deserto todo, pelaquela dor, aquela luta toda. E aí, o que acontece, gente? Descubro mais uma gravidez. E eu, gente, como assim, Tô falando gente? que ela não podia passar perto da minha cueca? E aí eu fiquei, Senhor, como é que pode isso tudo acontecer, Senhor? E na hora fiquei meio assim, aí pensei comigo, gente, esse veio para ficar no lugar daquele que eu perdi. Olha o que Deus está fazendo comigo. Nossa, gente... Fiquei eu pensando assim comigo, que legal, Deus fazendo esse mover, aquela coisa toda. E vamos pro pré-natal, aquela coisa toda, vamos pro pré-natal. Mas um belo dia, fui bater a ultra, né? Fui bater a ultra para saber, a primeira ultra, eu acho, ou a segunda ultra, para saber como é que tava o bebê, aquela coisa toda. Marquei com o Daniel chegou lá no local e fomos bater essa ultra. Quando eu vi que a doutora ficou muda, ela mexia para todo lado e ficava mudinha, sem falar nada comigo, se algo de errado tem. Gente, dentro desse consultório que estava batendo essa ultra, eu estava com a minha amiga Cris, porque ela trabalha nesse local. Então, ver a minha amiga lá mexendo no computador, porque é ela que digita tudo lá para dar o laudo, eu fiquei assim, ela ficou muda, a doutora ficou muda, aquilo tudo assim, sabe? E aí o Daniel perguntou o que estava acontecendo e a doutora explicou, né? Que o feto, que não tinha vida mais. De novo. Mais uma vez passando por isso, foi uma situação assim, sabe? De mais um luto. E eu saí dali daquele local ali, eu lembro que eu estava no guarda-chuva, estava chuviscando, parece. E eu e Daniel mudos. Minha mãe tinha ficado em casa com as minhas duas crianças, né? Mas doida para saber notícias positivas, coisa boa, coisa legal. Sara e minha mãe estavam na expectativa. Davi estava novinho, não entendia nada, mas a Sara e a minha mãe estavam naquela expectativa. Mas aí, quando eu chego em casa, encontro a minha mãe e a Sara numa alegria, só querendo saber como é que estava tudo. Gente, eu não queria ser eu ali, ser a portadora daquilo. Não queria eu ser eu naquela situação. Não queria que fosse ninguém. E mais uma vez, eu tenho que enfrentar mais uma vez essa perda. E eu falei para minha mãe aquela situação, ali que eu fui mesmo chorar, porque até lá no consultório, no meu caminho, eu fiquei ali quietinha, mas em casa que eu fui chorar. E aí eu lembro que um amigo nosso veio aqui, um amigo muito próximo, e aí ele aconselhou, ele falou, vamos ter... E a doutora tinha falado, a doutora da Ultra, ela falou, procura um hospital, uma maternidade logo, e vamos correr atrás logo. Disse, tá bom. Eu fui direto, o que eu fiz? Eu fui direto aonde eu já tinha feito aquela curetagem. Fui eu pra lá. Aí chega lá, encontramos uma doutora maravilhosa, uma doutora ótima, uma doutora que falou muito bem com a gente. Ela era nova, mas assim, falava muito bem, deu muita atenção para nós, explicando tudo dos acontecimentos, disso tudo tá acontecendo comigo. E aí ela falou para mim assim, olha, vai para casa, não vamos ser invasiva assim, porque o seu útero tá fechado, né? Então vamos esperar o teu corpo reagir e expelir o feto. Isso vai acontecer em casa, normalmente, tranquilo, tá bom? Vai ser como se fosse uma menstruação, vai descer a tua menstruação, tá bom? Ela falou assim, eu sei que vai ser ruim pro teu psicológico, você vai ficar, né, naquela coisa toda em casa esperando esse momento, mas vamos fazer dessa forma? E eu aceitei, eu disse, tá bom, ok. Viemos embora para casa, quando a gente passou-se dias e nada, né? E eu naquela situação, né? Em casa, com duas crianças, sozinha, o marido trabalhando, e eu tinha que enfrentar esse processo todo na minha vida acontecendo. Aí teve um dia, numa tardezinha, eu comecei a sentir cólicas. Fui sentindo cólicazinhas, e ela foi aumentando. Quando chegou tarde da noite, aumentou legal mesmo. Eu tava deitada, eu vi que algo ia sair de dentro de mim, eu dei um pulo da cama, que eu falei assim, nossa, vai fazer alguma coisa, vai sujar minha cama. Eu dei um pulo, porque eu sou muito ligeira nas minhas coisas, sou muito rápida. Quando eu saí, a bolsa estourou. Eu fiquei, ué, que isso, gente? E aí, começou aquelas dores fortes, hoje em dia eu posso dizer para vocês, porque como eu já tive filhos, eu sei que eu sentia as dores, né, da Sara, para a Sara nascer, era contrações, eu tive muitas contrações, e foram fortes, foram coisas ali, sabe, o Daniel o tempo todo ao meu lado, as crianças já estavam dormindo, e eu sofri muito naquele dia, aquela noite eu sofri horrores, e eu ia pro banheiro, era muita coisa que saía dentro de mim, era muita coisa no vaso ali, aquela coisa toda, e eu comecei a perder minhas forças. Chegou um momento que eu falei pro Daniel que eu precisava que se acontecer alguma coisa comigo, Daniel, você faz alguma coisa, reage, faz alguma coisa por mim.
eu já estava fraca, né? Muito mal, assim, sabe? E, e eu continuei naquele processo, porque a doutora falou que seria esse processo todo em casa, ok. Então eu fiquei ali naquela luta e foi até que teve uma hora que eu achei que eu já não estava nem mais usando, eu estava usando fralda do Davi, eu estava colocando fralda nesse decorrer que eu saía do banheiro e ia pro quarto novamente, eu estava usando fralda. E porque saía muita coisa, aí teve uma hora que eu fui pro box, né? Fui pro box, mas eu tava naquela coisa, eu não queria ver o feto. Não queria ver o feto. Eu achava que se eu visse ia ser uma loucura, eu não sei qual seria a minha reação, só sei que eu não queria ver. E quando eu lembro no box, as placas de sangue caía assim, ó, fazia aquele barulho no chão, espalhando aquele sangue assim nas paredes, eu lembro que eu só ficava assim, ó, o Daniel que ficava ali olhando para as coisas ali, e eu só ficava assim, ó, Daniel saiu, mas eu não queria olhar. Aí nessa hora eu achei que tinha saído tudo dentro de mim, né? E aí eu fui pro quarto, né, aquela coisa toda. E aí eu falei pro Daniel, porque eu sentia tanta dor ainda, porque ele não sai, porque o feto não sai, porque eu tô sentindo tanta dor. Aí o Daniel falou pra mim, Selena, já saiu, o feto já saiu. E eu falei, o que você fez com ele? Ele falou assim, eu limpei ele e coloquei ele numa plantinha. Coloquei ele na terra de uma plantinha nossa. Aquilo ali pra mim aquilo ali já me deixou eu falei assim, não é assim que tem que ser. Eu tenho que despedir dele, eu tenho que falar algo com ele, eu tenho que ser mãe. Eu tenho que falar alguma coisa, eu não posso despedir dele dessa forma. E foi ali que eu peguei, o Daniel foi lá, teve que tirar ele todinho, formiga já estava já querendo né, Daniel querendo comer ele, né, Daniel? É. E aí o Daniel lavou ele todinho e trouxe para mim. Aquilo ali foi muito importante para mim. Se eu não tivesse feito aquilo, hoje em dia eu teria um grande arrependimento. Ali eu busquei força e eu palestrei com ele. Conversei com ele. No meu modo de pensar ali naquele momento, gente, eu achava eu falei para ele, eu não fui capaz eu não fiquei sabendo quando você estava mal dentro da minha barriga e eu não pude fazer nada, o teu coração parou e eu não sabia. E ali foi meu desabafo com ele, fui falando, fui conversando e aquilo ali foi bom para mim, eu despedi. Quando isso tudo deu, eu falei assim, Daniel, agora pode levar ele de mim. E foi, quando passou mais tarde, eu continuava sentindo dores fortes. Eu fui pro banheiro numa situação mesmo horrível, já estava o dia clareando. Aí o dia já estava de dia já isso. Quando eu falei eu já estava mal, com a minha vozinha pequenininha, de tanta fraqueza. E aí eu falei pro Daniel, eu lembro que ele me colocou no vaso, em cima do vaso, já tinha me limpado, já tinha me ajudado, porque ele foi um grande guerreiro. E ele me ajudou naquela hora, eu só falei para ele que eu estava numa situação assim, coisa, eu sei que ele estava na minha frente assim no vaso, assim, eu sentada no vaso. Eu encostei na barriga dele, eu só lembro que eu encostei na barriga dele e fui embora. E essa parte ele conta, né? Quando a Selena perdeu o sentido, a Sara estava próximo e eu pedi a Sara, liga para tua avó o mais rápido possível. A Sara pegou o telefone, ligou para a avó dela e eu falei para a Sara, peça a ela para orar da casa dela que eu vou estar intercedendo aqui. E aí nós começamos a chamar a Selena, acordar ela, né, daquela situação. De forma alguma eu poderia perder ela naquele momento e realmente ela teve um desmaio naquela hora, ela desmaiou de uma forma que eu tive que segurar ela, que senão ela caía até no chão. Ela não tinha força mais no corpo. E aí eu comecei a chamar o nome dela, comecei a mexer com ela, e aí comecei a ouvir ela bem distante de mim. Foi onde ela começou a falar, me dar algumas posições daquilo que eu poderia fazer. E ela assim foi passando essa exposição e eu fui fazendo essa Eu lembro que o exposição. Daniel, ele ficou muito... Ali para ele foi o fim. Ele ficou nervoso, ele ficou, não aguento mais isso, vou levar você pro hospital, eu vou levar você pro hospital. Eu lembro quando ele me colocou na cama, depois que eu acordei, eu falei para ele, cheguei com a boca no ouvido dele, porque para ele me ouvir tinha que ser assim. Ele colocou o ouvido bem na minha boca para me ouvir. Eu falei assim, vai ficar tudo bem. E ali, o que acontece? Ali eu fui me recuperando, ele me colocou eu sentia muito frio, ele me colocou um montão de coberta, e eu fiquei mal daquele jeito ali, mas eu fui me recuperando aos pouquinhos, minha mãe chegou, e aí ela orou, e foi tudo na paz de Cristo. E ali, para mim, é assim, minha recuperação, agora o que eu preciso é, de novo, vivenciar isso tudo, o luto, essa coisa ruim de que eu não tenho mais nada aqui dentro de mim, que
É verdade. Eu tive que viver isso tudo novamente. E aí foi indo nessa situação, foi até que umas amigas enfermeiras, ela falava, Selena, você tem que procurar um médico. Você tem que procurar para bater uma ultra, para saber se tá tudo bem contigo mesmo. E eu, né, não querendo mais enfrentar aquilo mais, sabe? Não queria mais saber daquilo. Ah, não, acho que não. Mas aí eu comecei, a minha urina começou a não eu comecei a não urinar tão bem. Parecia que algo estava impedindo a minha urina sair. E nisso eu tive que procurar sim. Procurei a maternidade, cheguei lá, expliquei para a doutora falou assim, olha, eu desconheço o médico que disse para você ficar em casa, porque assim que você sangrou, você deveria estar era aqui, no hospital. Eu fui em outro hospital, tá, gente? Eu não fui no mesmo que a doutora tinha falado que ia acontecer o processo todo em casa, não. Aí eu falei assim, não, doutora, mas ela falou isso. Eu falei assim, não, mas eu desconheço, não existe isso. Que sangrou, tem que vir para o hospital, não é em casa, o processo não é em casa, o processo é aqui. Falou, e falou assim, e cadê o feto? Eu falei assim, não tem feto, já se foi. Eu tenho foto. Ela falou assim, não, foto não vale, foto pode ser de qualquer outra pessoa, tinha que ser ele aqui. Ai, uma loucura. E aí ela falou assim, eu vou te examinar. Aí examinou e realmente ainda tinha muita coisa dentro de mim. Nossa, e olha que aqui em casa saiu foi muita coisa, mas ainda tinha muita coisa para sair, ela falou. E ela falou assim, eu vou te internar agora, vamos fazer uma coletagem em você, aquela correria. Daniel veio para casa, pegou minhas coisas, né, amor? Sim. E voltei para lá, ele pôde ficar comigo, me ajudar, mais uma vez ele esteve ali do meu lado. E foi esse sofrimento. Passei de novo pela curetagem, aquela coisa toda. E aí vim para casa com aquele luto, com aquele negócio que fica dentro de nós, que esse mexeu muito mais comigo do que o primeiro, porque esse mexeu mais psicologicamente, mexeu com o físico. Sei lá, uma doideira. Vivi momentos difíceis. Momentos difíceis, e o que eu aprendo com isso tudo é, meu casamento, ele se fortaleceu de alguma forma, porque Deus ele tem seus meios de trabalhar, eu não entendia o mistério que estava acontecendo, mas Deus quis assim, assim foi feito. Eu posso dizer para você, no luto, ou até mesmo até mesmo eu com aquele feto morto dentro de mim, esperando acontecer o processo todo, eu decidi louvar o Senhor, eu decidi adorar. Eu não tinha mais o que fazer. Eu só tinha que orar ao Senhor e adorar Ele, independente se tinha vida ou morte aqui dentro de mim. E aquilo ali foi algo que Deus me deu de acalento. Era Deus colocando as coisas no seu devido lugar, até mesmo no meu casamento. É verdade. Entendeu? Depois daquilo ali, eu fui muito mais forte. Eu fui muito mais firme. Eu fui muito mais decidida naquilo que eu queria. Uma das coisas assim que nós começamos a observar era o quanto nós precisávamos consertar a nossa vida conjugal. Através dessas duas percas, Sim. nós começamos a olhar para dentro de nós e começamos a nos corrigir. Os meus defeitos. Os meus defeitos também. Nós vivíamos... Aprendemos com a dor. Uma vida que parecia, né, amor? Estava bem, conjugalmente falando. Mas tinha os nossos conflitos. Mas nós, muitas vezes, até mesmo algumas brigas, não brigas de fato que vinha agredir ela. Não, nunca. Nunca. Mas era assim, às vezes, momentos que as coisas mudavam, né? E nós precisávamos ter um entendimento sobre isso daí. E Deus achou da forma que ele achava que ia dizer, acorda, alô, vamos embora melhorar essa situação. Então, gente, tive essa lição de vida. Eu decidi, no meio de luto, no meio de feto morto dentro de mim, no meio dessa tempestade toda, eu decidi adorar. Verdade. É difícil, não é fácil passar por isso. Eu quero dizer para você, mulher. Não é fácil, eu sei que não é. Eu senti essa dor. Quem tá vendo isso daí, passou por isso, tá passando neste momento, eu quero dizer para você. Levanta sua cabeça. Eu sei que é difícil, esse luto vai passar. O meu passou. Hoje em dia eu até me emociono quando lembro, sim, mas eu fui curada já. Eu já fui curada. Eu já consegui apurar tudo aquilo que eu precisava na minha vida. Aprender. Entendeu? Tudo aquilo que eu precisava, assim, é difícil falar isso, gente, mas a gente aprende sim, com a nossa provação. Deus coloca a gente na prova mesmo, porque Ele quer nos testar, Ele quer nos ensinar, porque nos ama. É verdade. E isso aconteceu comigo, aconteceu com meu marido. Ele foi firme, graças a Deus. Ele viu que aquilo tudo ali que eu passei não foi fácil, ele esteve do meu lado, ele me deu a mão e falou, tamo juntos.
Não é fácil passar por isso, mas eu quero dizer para você, essa dor não é eterna. Essa dor ela vai ser amenizada. É verdade. Eu, no meu desespero, o vídeo vai ficar longo, hein, gente? Mas deixa eu falar isso para vocês. No meu desespero, eu achava que aquilo ali nunca ia acabar na minha vida. Eu achei que aquele inverno não ia passar. Eu ficava incomodada que agora a minha vida vai ser isso? Vai ser assim? Vivenciando aquele Entendeu? luto. Mas aí eu vi uma pessoa falando para mim assim, Selena, você está no luto. Você tem que vivenciar ele. Não tente pular ele, não. Então eu fiquei mal. Tinha dias que eu ia dormir chorando, o marido já estava dormindo, porque no outro dia ele precisava trabalhar, e eu chorando. Eu ia ficar falando o tempo todo sobre o meu bebê que se foi. Não tinha como eu ficar perturbando todo mundo falando a mesma coisa. Então eu ficava quietinha com Deus. Sofri calada muitas das vezes. Tinha gente que não entendia. Era muito fácil chegar e falar assim, ó. É isso mesmo, aconteceu, né? Aconteceu. Gente, nessas horas eu não tenho o que falar. É só a gente ficar do lado de uma pessoa. É só a gente que vivenciou, sabe o que vai dizer, o que vai falar, vai medir as palavras, porque tem palavras que na hora não cai bem. Então, eu vivenciei isso tudo. Deus esteve comigo o tempo todo. Eu achei que no meu desespero que isso não ia passar. Eu ia viver a minha vida daquele jeito. Minha vida mudou? Mudou. Ela ficou diferente? Ficou. Hoje em dia eu tenho essa marca. A marca da perda. Eu tenho ela comigo. Entende, gente? Não tem como eu esquecer, não tem como apagar, não tem como nada disso. Mas Deus ameniza essa dor. Quero dizer para você que está naquele desespero de luto. Essa dor, ela vai passar. Ela vai ser amenizada. E vamos aprender com essa dor. Entende? É você que perdeu o seu bebê e está nesse desespero total. Deus, ele tem um controle de tudo na sua vida. Tá bom? Você pode estar chorando hoje, mas lá na frente você vai se alegrar com o bebezinho no colo. Eu sei que o meu Deus, ele tem o poder para fazer isso por você. Eu não tive mais isso, eu aprendi, depois que eu tive a minha gravidez, depois que eu perdi esses bebês, eu passei a valorizar muito mais o dom de gerar, gente. Porque esses dois que se foi, eu não tive o privilégio de passar os 9 meses com ele dentro de mim. E aí eu fico, aí que tudo se torna mais mágico, tudo se torna muito assim, sabe, muito Deus. Eu fico, gente, esse negócio de gerar é muito lindo, é muito maravilhoso, é dom de Deus. E eu sei muito bem disso, como é que é essa situação. E eu termino por aqui, gente, dizendo que eu aprendi algo, Deus me fez vivenciar isso, e no meio disso tudo eu adorei ao Senhor. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivenciando, mas eu falo para você, adore ao Senhor, que Deus vai fazer algo por ti. É isso aí. Tá bom, gente? Me perdoe que o vídeo ficou longo, não é isso que eu queria, mas sabia que para falar dessas duas perdas eu tinha que falar as duas juntas. Eu sei que seria longo mesmo, mas desde já eu quero pedir perdão aí pelo tempo aí, mas eu sei que esse vídeo vai ajudar outras mulheres que estão passando por isso. Em nome do Senhor Jesus, que Deus te cure, em nome do Senhor Jesus. E eu quero dizer para você, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe, deixe o seu like, nos ajude a crescer aqui, porque aqui nós falamos de família, falamos do que Deus faz, falamos das maravilhas do Senhor. O nome do Senhor sempre será glorificado aqui neste canal. É isso aí. Tá bom, gente? Esse é o nosso intuito, tá bom? Então nos ajude a crescer aqui, porque vai ser bom para nós e vai ser bom para vocês, que cada vez nós vamos trazer mais conteúdo para vocês. Tá bom? Se você gostou aí, deixa o like, comente aí, pode falar se você passou por essa situação, como que foi, entendeu? Se vocês quiserem que eu faça um vídeo mais detalhado falando sobre isso, eu faço sim. Mas é isso que eu tenho para dizer para vocês, tá bom? A Selena está bem, a Selena hoje em dia entende todo esse processo que eu vivenciei. Eu sei que Deus queria colocar algumas coisas no seu devido lugar, e é assim que Deus faz, entendeu? E eu entendi sobre esse processo. O meu marido entendeu esse processo também, que não adianta só eu entender. Foi um processo de cura. Ele tinha que entender também algumas coisas na vida, e nós aprendemos, sofremos, mas aprendemos. Hoje em dia nós estamos aqui. Se não fosse talvez esses bebês, olha o que eu vou falar para vocês. A gente poderia estar separado. Veja bem isso, eu vejo por esse lado, tá bom? Se não fosse esses bebês, talvez a gente não estaria mais juntos. Para vocês verem, entenderem o que eu tô querendo dizer para vocês. Os bebês, na verdade, vieram para nos unir. Mas é isso aí. Nós já tínhamos 2 filhos, mas era necessário esse movimento para Deus nos aliançar mais e mais. Isso aí. E aí eu tô glorificando o Senhor porque eu estou viva. Porque eu quero falar uma coisa para ti também. Os profissionais falaram, era para morte isso. Você poderia estar morta. Porque o que você passou dentro de casa
Era pra muita morte. perda de sangue. Entendeu? Muita. Era pra morte. Os profissionais falaram isso pra mim. Eu fiquei, meu Deus. Eu vi Muita as mãos perda do de sangue. Senhor me segurando. Porque os planos não era pra morte, era pra cura. Era pra trazer cura na minha vida. Entendeu? Na minha vida mesmo conjugal, na minha vida mesmo como mulher. Entendeu? Então foi isso que aconteceu. Os profissionais falaram pra mim, era pra você ter morrido dentro de casa. Se vocês processo perguntarem pra gente se a gente passaria de novo por isso, com certeza não. A Porque primeira experiência já valeu por muito. isso. E a gente não deseja nunca, nunca, nunca na vida passar por tal coisa. E que isso daí serviu, foi de lição para nós dois. É isso aí. Para a gente valorizar a nossa família e olhar os filhos maravilhosos que Deus nos deu, mesmo com tanta dificuldade para minha esposa no início engravidar. Foi 2 filhos que nós temos com muita dificuldade para ela engravidar e foi 2 percas que vieram sem nós assim planejarmos, sem querer, né? E do nada, de repente apareceu, mas que não vingou, se foi. Mas tudo foi para a honra e a glória do nosso Deus. É isso aí. Hoje nós estamos aqui, firmes, falando com você. Olha o que Deus faz. É isso aí. Tá bom? E através disso tudo que nós passamos, das percas, foi através disso tudo que nós decidimos a ter um canal no YouTube para contar essa experiência, né, amor? Porque vidas precisam de ouvir. Isso aí. Se fortificar. Tá bom? Que Deus te abençoe, meus tá? amores. Hoje nós estamos aqui, unidos, felizes, com nossos 2 filhos, caminhando para Cristo. E é isso. Verdade. É isso. Nós somos isso aqui, tá bom? É isso aí. Que Deus abençoe sua casa, sua família, tá bom? Seu lar, seus filhos, sim, seu trabalho. Que você venha ter um lindo final de semana, né, amor? É, porque hoje é quinta e amanhã esse vídeo vai ao ar, sexta-feira. Isso aí. Sábado, domingo. Que Deus te abençoe. Tudo de lindo na sua vida e que Deus te abençoe. Fui! Tchau, gente! Tchau!